em Questão. Oferecimento Espaço Diogo Bittencourt, VIP Estúdio de Beleza. É na família que conhecemos nossos primeiros valores. Nesse núcleo original, descobrimos as primeiras regras sociais. A partir desse ambiente, aprendemos a perceber o mundo e começamos a construir a nossa identidade. Nas últimas décadas, o modelo de família passou por muitas transformações. Não existe mais um padrão único. São muitas as configurações. Família agora é um substantivo plural. As novas dinâmicas familiares. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nossa convidada é a psicóloga e terapeuta de família Glória Mosquera. Ela que é mediadora de conflitos familiares do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Muito bem-vinda, obrigada pela participação. Obrigada pelo convite, Fátima. Vamos começar então falando desses muitos modelos, dessa diversidade? Pois é um universo riquíssimo, um universo complexo à beça, é um sistema complexo à beça, e, na verdade, ele requer assim, um cuidado maior que até muito pouco tempo atrás nós não tínhamos. Porque a nossa definição e o nosso desejo de ter uma família padrão dentro de determinadas características, ele predominava na nossa sociedade até muito pouco tempo atrás. Era aquele padrão família margarina, Padrão família margarina, padrão família tradicional. E, na verdade, esse padrão não se sustenta mais há muito tempo, apesar de que hoje ainda se persegue esse ideal de família. Ainda ficou no imaginário, né? Fica, a gente tem internalizado um ideal de família. Mesmo as pessoas mais jovens hoje têm esse ideal internalizado e quando buscam uma família, buscam a constituição de uma família, ou buscam até a compreensão da sua própria família internalizada, e quando não se fica próximo desse ideal, na verdade, isso acaba gerando muito sofrimento, porque as relações familiares, elas são a base da nossa vida emocional. A gente se constitui emocionalmente a partir das relações na família, a partir das nossas vivências na família. Isso que você estava falando, desde bebezinho, mas bebezinho mesmo, ele está ali observando em torno dele e está vendo. Como é que meu pai e minha mãe se relacionam? Como é que meu pai se relaciona com os pais dele, com os empregados dele, com os irmãos dele? E os meus irmãos, como é que se relacionam? Então, essa observação que o bebê está fazendo sem nenhuma concreta significado dessas funções, mas, na verdade, percebendo energeticamente até, né, sob o ponto de vista emocional, é que vai constituindo a vida emocional dele. Então, a família, eu diria assim, a família, porque aqui no Ocidente, especialmente, a gente tem essa constituição, mas as pessoas significativas em torno de mim é que me constituem como emoção, emocionalmente. E como as pessoas significativas em torno de mim, aqui, especialmente no Brasil, são os familiares, então são os pais, os irmãos, os tios, avós, etc. Essas relações, elas são primariamente significativas e primariamente determinantes de como é que eu vou lidar com a minha vida a partir dali. Isso é uma coisa meio assustadora, porque parece assim, bom, então se deu tudo errado, não tem mais jeito, não é verdade, mas a base será essa. Então é preciso que a gente realmente cuide, especialmente desses novos movimentos, dessas novas formações familiares, que, na minha opinião, é um bem extraordinário para a humanidade, porque se a gente estivesse mantendo, né, aquele ideal de família que estava lá atrás e que está internalizado em cada um de nós, mesmo o mais jovem ainda tem esse ideal. Então, vão ser necessárias muitas gerações para que esse ideal se dissolva, né, e a gente compreenda a família de uma maneira nova. É a família que apresenta a criança ao mundo, né? É verdade. As pessoas significativas no seu entorno imediato é que apresentam a criança ao mundo. Eventualmente é um orfanato, né? Obviamente que a situação não é ideal, mas pode ser por aí. Então, normalmente é a família, especialmente aqui no Ocidente. Com essa constituição familiar que a gente tem aqui, que tem assim, uma série de exigências para ela se cumprir de uma maneira que a gente entende que vai oferecer para essas pessoas, para esses bebês, para essas crianças, a oportunidade de crescer emocionalmente com saúde. Quando isso não acontece, quando falta essa família ou essas pessoas significativas que promovam essa base, quais são as consequências? As consequências são todas. Agora, deixa eu te falar, às vezes a gente tem uma família constituída que promove essa base e tem consequências de qualquer maneira. Porque uma das coisas que a gente já sabe hoje que não tem é controle sobre situação nenhuma.
Então, a gente tinha uma ideia, nessas famílias tradicionais, por exemplo, uma ideia cartesiana de que se eu tivesse determinado tipo de comportamento, eu ia ter um determinado tipo de resposta do meu filho, por exemplo, como um estudante, um homem de bem, bararau. Essa família, esse casal também, se tivessem determinados tipos de comportamento, isso tudo estaria pacificado, essa relação, e hoje a gente sabe que não é verdade, porque é tudo tão dinâmico e acontece tão ao vivo e a cores que eu tenho determinados tipos de comportamento, por exemplo, para educar um filho, e o resultado pode não ser aquele que eu esperava. Então, apesar da gente ter hoje essa compreensão, as famílias ainda ficam no ideal de que eu preciso ter filho. Primeiro, essa história assim, de que eu preciso me casar e eu preciso ter filhos. Essa, especialmente para o feminino, nós temos essa demanda da sociedade, mas também para o masculino. Tá? E aí, o segundo momento, exigência dessa realização social, seria agora eu vou ter filhos, e tendo filhos, então, eu cheguei a um ponto final também de uma trajetória que é brilhante e muito bem sucedida. E essa felicidade eterna sem esforço, na verdade, é um mito enorme, porque iniciar um casamento, iniciar uma maternidade, uma paternidade, é um trabalho enorme, delicadíssimo, que exige muito investimento. É o início de um processo muito complexo, muito trabalhoso. E nós não somos muito preparados para isso, porque ainda temos esse ideal internalizado. É claro que para essa mudança realmente se solidificar, demora muito tempo, como você falou, aí, gerações, né? Mas os números, né, as estatísticas do IBGE já demonstram essa mudança, né? Crescendo, os modelos não tradicionais, já são mais de 50% os modelos de família não tradicionais, né? Inclusive famílias sem filhos, mulheres sem filhos, mulheres que chefiam sozinhas famílias, produções independentes. Isso. Homens que chefiam sozinhos famílias também está crescendo, um percentual grande de 2010 para cá. Houve um grande aumento. Então, e famílias de parceiros do mesmo sexo também, sim. Quer dizer, a gente está tendo aí realmente uma grande mudança. Juntos, esses vários modelos, são mais de 19 modelos, né? Eles já são responsáveis por mais da metade das famílias, embora ainda tenha no inconsciente esse padrão, né? Porque famílias homoafetivas, famílias poliafetivas, agora, por exemplo, o tribunal está julgando um caso de concessão de INSS, de aposentadoria, para outra família, né? Que não seria a família oficial. Considerando que, esse homem, que no caso foi um homem, escolheu ter 2 mulheres, filhos em ambas as famílias, então ambas têm direito. Isso está sendo uma polêmica muito grande, mas se passa pelo tribunal, na verdade, é como que se ratificasse na sociedade que esse modelo agora tem que ser aceito, é aceito e ponto. Não é simples isso, até porque, se a gente for perceber bem, por exemplo, ótimo essas ideias das famílias homoafetivas estarem entrando no nosso cotidiano de uma maneira normal, que é para ser mesmo, né? Mas mesmo essas famílias ainda buscam esse ideal de formação que está dentro do escopo da família tradicional, né? Então, tem um casal homoafetivo, por exemplo, mas ele tem 2 pessoas ali cuidando, essa criança vai para a escola, as relações têm que ser assim, a forma como a gente vai conduzir esse filho tem que ser de uma maneira muito determinada, dentro de um padrão que a sociedade espera. Isso não é ruim, isso é uma coisa muito boa que a gente tenha esses cuidados, mas o que me parece é que a sociedade hoje está precisando, Fátima, é compreender que qualquer padrão que seja é padrão. O que a gente precisa ter para ter uma boa família, boas relações de afeto que sejam realmente saudáveis. O que determina se uma família é saudável é a qualidade da comunicação de seus membros, é a relação entre filhos, entre pais, entre irmãos, entre casal. Se essa comunicação for saudável, efetivamente a gente vai ter uma prole saudável, entende? Porque eu vou estar cuidando efetivamente do que os meus filhos precisam, do que o meu marido precisa, do que eu preciso, profissionalmente, como mãe, como dona de casa, seja em que papel for. Então, é um cuidado que a gente precisa ter agora nessas novas formações, para que nem nos preocupemos tanto com formação de família, mas que a nossa preocupação seja com a qualidade das relações entre esses membros dessa família, seja constituído de que forma for. Aí a gente está diante de uma família saudável e com chances de transformar cada vez mais a sociedade, e de se transformar cada vez mais, e de gerar membros, que seriam os filhos, cada vez mais saudáveis nessa sociedade, né? Então, me parece que é por aí
que a condução da nossa percepção de família precisa estar. Essas mudanças que o IBGE já aponta, né? Elas são resultado de muitas outras que vieram ao longo do caminho, né? Por exemplo, a pílula anticoncepcional, o divórcio, né? E agora, mais recentemente, a inseminação artificial, né? E queimamos sutiãs também, né? Não esqueçamos disso, a minha geração feminismo, foi muito vitoriosa nisso, né? Mas, óbvio que essas novas condutas, a gente estava falando antes, você estava falando, o que muda primeiro? É a família que muda a sociedade que muda a família. Na verdade, a gente está num sistema e é integrado. Então, um muda, o outro muda, não tem nada fixo, como as famílias antigamente, tradicionais, pretendiam ser, famílias fixas, com procedimentos fixos, com comportamentos fixos do filho mais velho, da filha, da mãe, do pai, do casal, etc. À medida em que isso não se sustentou, a sociedade também não se sustenta e essas mudanças todas vão se fazendo, o que é um bem. Porque tem as pessoas que são muito saudosistas, né? A família antigamente é que era bom, porque havia muito respeito, porque eu não acho que a família antigamente é que era boa de maneira nenhuma, pelo contrário, eu acho um bem extraordinário a gente ter transcendido alguns valores dessa família tradicional. Entre eles, o respeito necessário e ponto, independente da qualidade dessas relações. Como que você respeita alguém num espaço familiar em que você, o tempo todo da sua vida, por exemplo, não foi olhado respeitosamente? Como construir essa possibilidade de respeito pelo outro? Então, as famílias tradicionais, elas eram uma exigência de valores e de comportamentos, etc., que vinha de cima para baixo e tinha que ser obedecido e ponto final. Hoje a gente não tem mais isso, que é um bem, porque a gente pode construir cotidianamente os valores da família. Então, o fato das pessoas terem que repensar cotidianamente os valores de uma família, o pai, a mãe, pode dormir em casa, por exemplo, o namorado da filha, e dormir junto na mesma cama? O que tem de certo, o que tem de errado? Tem famílias que dizem não, na minha família isso é uma impossibilidade, ponto, ok. E tem famílias que dizem sim, eu até vou pôr no quarto da minha filha uma cama de casal para que ela fique à vontade para receber o namorado dela. Ok. Então não temos mais o certo e o errado tão claramente definido como tínhamos antigamente. E essa possibilidade de construção do novo é que tem sido extraordinário para as mudanças que a família está provocando, obviamente provocando mudanças na sociedade, que provoca mudanças na família, e esse embate mão dupla, e né? embalo de mão dupla, na verdade, ele acaba trazendo benefícios para todos. E você também pode acompanhar a Fase TV na internet. O endereço está aí na sua tela, youtube.com/fmpfase. Faça sua inscrição e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre as novas dinâmicas familiares. O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Espaço Diogo Bittencourt, VIP Estúdio de Beleza. Em Questão. Oferecimento Espaço Diogo Bittencourt, VIP Estúdio de Beleza. O Em Questão está de volta falando sobre as novas dinâmicas familiares. Nossa convidada é a psicóloga e terapeuta de família, Glória Mosquera, ela que é mediadora de conflitos familiares do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Glória, você lida com conflitos familiares o tempo todo, né? O que essas transformações nos modelos de família têm trazido para esse momento ali? Quando eles vão para a mediação, por exemplo, primeiro é aquela história dos pontos de vista. Eu acho sempre que o meu ponto de vista é o que está certo, é melhor que o teu, e se a gente for entrar no conflito, tudo que eu vou fazer na minha vida vai ser provar que você está errado e provar que eu estou certo. O judiciário, inclusive, até então tem tido esse perfil. Tem que alguém provar, fazer provas de que fez aquilo que está dizendo que fez e que o outro fez o que estava de errado e, portanto, quem tem razão sou eu, o judiciário vai precisar me dar a razão. E o juiz bate martelo. Ele olha as provas do processo e diz, sim, esse aqui está mais certo que aquele, então esse aqui tem razão. Só que quando isso se dá em família, na verdade, aliás, quando isso se dá em qualquer tipo de conflito, é um problema gravíssimo, porque se tem alguém que ganha, é porque tem alguém que perde. E o que a gente idealiza dentro da mediação de conflitos é que tenha um ganha-ganha. Que a gente perceba que, na verdade, qualquer situação conflituosa ela é constituída por uma dinâmica que inclui a ambos,
a todos os envolvidos e que, portanto, todos são responsáveis por essa dinâmica conflituosa. Para terminar essa dinâmica, é preciso que se entenda o ponto de vista do outro, né? Então, quando a gente está trazendo a questão da família, por exemplo, que vai para uma relação conflituosa e, portanto, vai para uma mediação, a gente não percebe diferente. A percepção é de que quem está achando que tem razão e querendo culpar o outro está ainda baseado naquele ideal que estava internalizado em que não conseguiu cumprir. Porque ele não foi, por exemplo, fiel, ou porque ela não foi aquela pessoa cuidadosa que eu gostaria que fosse, sempre dentro de alguma coisa que está plantada lá atrás. E não de algo que está sendo vivido ali naquele momento, porque se fosse focado no que está sendo vivido naquele momento, seria a solução. As próprias pessoas solucionariam. Tanto é que a mediação de conflitos familiares, ela traz essa possibilidade de que, estabelecendo um diálogo entre esse ex-casal, eles entendam quais são os lugares que eles têm em comum e que eles precisam estar alinhados, por exemplo, como pais desses filhos, e nesse lugar eles vão descobrir qual é a resposta mais adequada para aquela situação que eles estão vivendo. E isso normalmente os tira desse lugar idealizado que está internalizado. Quer dizer, mudaram os modelos, mas os conflitos ainda são os mesmos. A base do conflito é a mesma, né? Eu acho que sim. A base do conflito é a mesma, porque está em cima, não só com relação à família, mas com relação à sociedade de uma maneira geral. A base do conflito está em cima de que, se eu não estou sendo atendida nas minhas necessidades, o outro é culpado de não ter me atendido, ou cumprindo aquele papel de pai, ou aquele papel de marido, ou aquele papel de provedor, ou de provedora que eu achei que ele tinha que cumprir. E se ele está fora daquilo que eu tinha como ideal, então ele não serve, eu preciso encerrar este casamento e entrar em outro casamento, né? Então, o problema estaria na idealização do outro e do casamento, seja ele qual for. Se há uma idealização, a pessoa não está vendo a realidade, na verdade, sim essa idealização, e aí começam a surgir as divergências. Exatamente. Né? E essa idealização eu acho que é a grande questão dos casamentos hoje. Por mais que se fale, que se leia e que tenha muitas entrevistas e tenha muitos artigos falando dessa impossibilidade, como a gente ainda tem, essa geração de jovens ainda é muito permeado por esse ideal que está internalizado, na verdade acaba buscando alguma coisa que não se realize e aí ficam ambos muito insatisfeitos um com o outro, né? E essa insatisfação, ela faz com que eu exija que o outro faça o que seria o certo para mim e não permite muito que eu veja quais os movimentos que eu preciso fazer para perceber também que o outro acha certo para ele. Então, a gente diz que o verbo da família é o dialogar. As palavras-chave da família é comunicação e diálogo. Se não tiver comunicação, não tiver diálogo, muito provavelmente essa família vai falir enquanto essa família que quer se constituir de uma maneira saudável, né? Mudam os modelos, mudam também os papéis de cada um dentro dessa família, né? Uhum. Claro, você vê que a mulher, por exemplo, hoje, ela já tem um outro nível de exigência, apesar de todas as questões que se traz com relação à dupla jornada de trabalho, etc., que é uma verdade, mas que não vai caber discutir aqui. Mas quando a mulher entra no mercado de trabalho também e fica em pé de igualdade com o homem, o que está acontecendo hoje é que isso é uma coisa muito boa, estão ambos cuidando do provimento da família, não é mais somente o homem provedor e a mulher cuidadora, então ambos são cuidadores e ambos são provedores, mas se não tiverem muito diálogo ainda assim com relação a esses itens, os conflitos podem surgir porque eu estou só cumprindo alguma coisa que agora é assim, a vida moderna é essa, a mulher moderna é dessa forma, mas no fundo eu gostaria que ele provesse e eu pudesse ter a possibilidade de cuidar, fazendo outras coisas que não me comprometesse tanto com a questão do provimento também. E isso também pode minar uma relação. Então, o novo que o casamento está exigindo mudanças muito profundas das pessoas, que têm condicionamentos muito antigos. E isso é gerador de tensões, que se a qualidade da comunicação e da relação não for boa, muito provavelmente gera conflitos e eventualmente até a separação. Muitas vezes a mulher, ela já contribui efetivamente, ou até no caso das famílias chefiadas por mulheres, ela provê, né? Só que parece que no imaginário ela ainda é responsável por boa parte do cuidado, né, e da organização da casa, e por isso ainda a jornada dupla, né? Eu, assim, a minha percepção, o que eu vejo hoje, inclusive no meu meio familiar, é os homens muito atuantes e muito
participantes da vida cotidiana, da vida doméstica, trabalhando e também participando da vida doméstica. A minha percepção é essa. Agora, parece que tem um certo desconforto ainda neste lugar. Tem uma cobrança, é muito sutil, mais do que já foi, mas uma cobrança social no sentido de que esse homem trocando fraldas, fazendo arroz, como é isso, né? E essa mulher ativa também participando dos desejos e por exemplo, dos investimentos, que esse dinheiro da família vai estar onde, né? Isso ainda é visto também com certo cuidado. Por mais que estejam todos muito satisfeitos com as mudanças, e elas são muito boas, na verdade, ninguém está muito confortável ainda. Essa família moderna, essa família, na verdade, pós-moderna, né? Já nem é mais pós-moderna só, né? Que é igualdade de condições, esse marido e essa mulher, esse pai e essa mãe, né? Exercendo as funções com igualdade de condições, realmente está francamente em construção. Agora, tem outras mudanças acontecendo, né? Estamos vivendo mais, né? Temos uma população divórcio. mais... e tem mais divórcio, tem uma população mais idosa, né? Tudo isso também coloca as famílias com menos filhos também, não é? Sim. Quer dizer, as famílias antigamente tinham muitos filhos. A gente ainda estava tendo filhos e já éramos avós, né, por exemplo. Então, tem menos filhos, uma maior expectativa de vida. Então, as pessoas ainda jovens, as jovens idosas, já estão indo, por exemplo, fazer pós-graduação nas universidades, saindo de casa, cuidando da vida. Aquela função de avó, né? Porque a família, na verdade, ela tem um ciclo de vida, né? Um ciclo assim, muito interessante. O primeiro momento do ciclo é quando os jovens se encontram e objetivam, então, se transformar em casal, né? Tornar-se casal. E o tempo vindo, eles têm um filho, eventualmente outro filho, enfim. E nesse ciclo, vai todo mundo crescendo. Os filhos vão entrando na escola, entrando na adolescência, vão crescendo, se transformando em adultos, vão sendo lançados ao mundo. E esse casal, que vinha sendo ora pai e mãe, ora marido e mulher, tem um momento que eles não precisam mais ser pai e mãe. Essa função de pai e mãe, ela se extingue definitivamente, mesmo que as pessoas ainda estejam vivas, né? Não tem mais função. E quando se lança os filhos ao mundo, na verdade, esse casal vai se olhar novamente, agora somente com a função de marido e mulher. Eventualmente, eles não se reconhecem mais. Depois de 20 anos, 15 anos, 30 anos vivendo essa função, se não brindaram e se não alimentaram também o casamento enquanto casal, somente alimentaram o casamento enquanto pai e mãe, dali a um tempo, os filhos na adolescência já vai vivendo uma crise com relação ao lançamento dos filhos, como será. E quando lança, e agora? O que eu faço com você, meu companheiro, da vida inteira? Não te reconheço mais como companheiro, e nem eu reconheço você como companheira. Você sabe que o percentual de divórcios nessa fase tardia da vida, que a gente chama, tem aumentado muito. Porque, na verdade, esse não reconhecimento de um de outro como parceiro, eu falo, bom, então agora a gente já não é mais pai e mãe, não precisa mais ter essas funções, então ok, terminamos aqui, né? Ou vamos fazer uma boa terapia para poder recuperar, ou o que é pior de tudo, vamos fazer o seguinte, a gente nem se separa, mas assim, vamos segurar um filho por aqui com algum tipo de dependência, nem que seja uma dependência emocional somente, para que a gente não perca as funções. Ou, eventualmente, eu vou ser responsável por cuidar dos meus netos, por exemplo. Então, eu e o meu companheiro nos mantemos juntos, parceiros, como pais, cuidando dos netos. E aí os filhos, que são os pais dos netos, perdem um pouco essa função. Então, muitas questões muito delicadas e muito sutis podem acontecer numa família e que possa significar, na verdade, um não desenvolvimento na sua potencialidade máxima. Porque dentro desse ciclo de vida, o ideal é que esses filhos sejam lançados. Quando não são, efetivamente, tem alguma coisa que precisa ser vista com muita delicadeza, com muito cuidado, né? Na verdade, eu estou dizendo que cada fase dessa precisou de um cuidado, né? Tem tarefas que seriam tarefas dessas fases. Então, por exemplo, quando eu me transformo em casal com o meu companheiro, quando a gente decide lá atrás ser casal, a gente tinha funções e tarefas que a gente precisava cumprir. Fazer projetos para o futuro, ver como é que a gente ia cuidar da nossa vida como casal, onde que a gente vai tirar férias, o que é que nós vamos cuidar para ser prazeroso entre a gente, o que a gente come, que horas que a gente dorme, como é que a gente faz sexo.
Então tem todo um contexto daquela formação, daquela parceria, que precisa ser cuidada, ser discutida. Por isso que os teóricos dizem que cada fase dessa do ciclo ideal é que se viva durante 2 anos. Porque nesses 2 anos é como se eu cumprisse todas as tarefas, amadurecesse para estar pronto para a próxima fase, que seria, primeiro, a formação da parceria, né? Que eu venho de uma individualidade. Eu preciso perder determinadas qualidades como indivíduo para poder formar par. E eu só formo par com o outro, não perdendo a minha individualidade, mas quando eu também abro e estabeleço vínculos de intimidade com o outro que permitam uma parceria. Então eu sou indivíduo, o meu companheiro é indivíduo, mas tem um espaço de nós dois que é nosso e que a gente precisa ali alimentar, constituir, pensar, realizar. Feito isso, eu formo parceria. Então eu venho de um indivíduo e formo par. Aí, se segue, e eu tenho pretensões de ter filhos, porque também não preciso ter, hoje você estava falando, né, a gente não precisa ter filhos, mas se quiser ter, então, depois desse trabalhão todo de construir essa parceria, eu preciso abrir para a formação de um trio, porque vai entrar um filho. E aí eu tenho tarefas para isso também, né? Como é que vai ser a minha relação com esse filho? Como é que vai ser a nossa vida? Porque tudo vai mudar, a gente tinha tudo muito estável em torno de nós dois, agora vamos ter que ter uma estabilidade que gera uma instabilidade, e para esse filho vir. Se vem um segundo filho, depois que está tudo estável em torno desse primeiro filho, se desestabiliza todo para a vinda do segundo filho. Enfim, a gente vai de tempos em tempos fazendo essas mudanças necessárias para que a gente se constitua como família. Aí esses filhos vão para a escola. O que é? Quais são as tarefas de mandar filho para a escola? Não é simples, porque eu acho que o meu filho, por exemplo, precisa estudar numa escola super moderna e o meu companheiro é religioso e quer que ele estude numa escola, por exemplo, da profecia da religião católica. E aí? Né? E como é que a gente discute isso? Esse casal, ele se relaciona para crescer, mas ele também compete o tempo todo. Tá inserido no casamento e no casal a competição de qual é a melhor família, quais são os melhores ideais que a gente vai passar para esse filho. Se eles não têm a estabilidade que veio sendo construída ao longo desse ciclo, na verdade, na hora de discutir a escola do filho, eles entram numa crise profunda. Porque cada fase dessa, apesar de ser muito desejada, é também crise, porque significa mudanças muito profundas, né? Então aí vai discutir a relação de casal lá atrás, que não foi realizada de uma maneira que fosse competente minimamente, na hora de escolher, por exemplo, a escola. Ou se não for nessa hora, é na hora que esse filho entra na adolescência. Porque quando entra na adolescência, ele precisa realizar, por exemplo, a sua individualidade. E se essa família está muito presente, não permite essa construção de individualidade, ele provavelmente sai já meio misturado com a família. A escolha do casamento vai ser uma escolha também de mistura, não se sabe muito bem quem é quem. Essa parceria que eu estava dizendo de ele, ela e a individualidade ali com aqueles vínculos de intimidade se construindo como casal, acaba não acontecendo, fica tudo muito misturado. E aí, quando vai lançar os filhos, essa possibilidade também fica toda muito confusa. Então, se a gente tem um olhar cuidadoso para cada uma dessas fases do ciclo, na verdade, sem engessar nada, porque é tudo muito ao vivo e a cores. Não é mais, a gente já sabe, daquela maneira que eu quero que seja, então eu vou estimular assim para ter a resposta assado. Não tá, não é. Então, toda essa coisa nova que a sociedade está promovendo e que a família está também promovendo para a sociedade, na verdade, se ela for vista com cuidado nesse momento dessa construção desse ciclo, a tendência é que tenham bons resultados nas individualidades, no casamento e nas parcerias como pais, mesmo que se separem, tá? Porque se tem o diálogo e essa construção da parceria está feita e está sólida, mesmo separados como casal, eles seguem juntos como pais. E aí conseguem fazer um bom trabalho, né? Então, a família é um bem extraordinário, porque, na verdade, ele é aquele meio ambiente imediato que possibilita transformações e desenvolvimento e crescimento. Mas, se não estivermos muito atentos nessas funções, ela pode também significar paralisação desse crescimento, desse desenvolvimento, né? Então, rever a família dentro desses novos modelos é essencial, porque nos tira o máximo possível dessa possibilidade de repetição de alguns padrões que são muito nefastos. E a repetição de padrão, ela se dá de geração para geração. Então, muitas vezes, por exemplo, como terapeuta de família, eu estou cuidando, neste momento, de uma família nuclear, que é pai, mãe e filhos, eventualmente,
mas você sabe que é necessário que a gente retome pelo menos 3 gerações de ambos para entender a dinâmica, se for uma dinâmica que não está sendo produtiva nesse momento, onde é que ela começa, né? Onde é que ela começa a se desenvolver. E a gente percebe que na geração dos avós, dos bisavós, já tem padrões que quando nós vamos analisar, a gente vai ver que é completamente coerente com todas as consequências, né? Gera consequências, e é coerente com todo o comportamento que hoje está sendo um comportamento considerado disfuncional, e por isso está trazendo essa família para o processo terapêutico, né? Muitas vezes de forma inconsciente, né? Esses padrões são repetidos, né? E eu diria que o tempo todo é de forma inconsciente, né? Na verdade, o processo terapêutico é trazer para a consciência esses padrões, inclusive visitando essas outras gerações, para compreender como é que era a dinâmica, para poder fazer as transformações nesse momento. Então, é um trabalho delicado. Na mediação de conflitos, por exemplo, a gente não tem oportunidade de fazer isso, mas, pelo menos com relação ao foco que está sendo trazido, como que vai ser a convivência com esses filhos, como vai ser a manutenção financeira deles, etc. Pelo menos com esse foco a gente trazer essa ideia de que, olha, tem algumas coisas que não estão funcionando e que não é culpa de ninguém, é responsabilidade de todos, né? Inclusive, eventualmente, dessas coisas que já aconteceram em padrões anteriores. Como fazer para a gente colocar foco agora e acho que vai ser pesado o que eu vou dizer, mas assim, salvar esses filhos dessa geração nova, dessas consequências que acabam se tornando tão nefastas, né? Quando não são olhadas com cuidado e com delicadeza. Ok, se você perdeu um pedacinho do programa ou quer compartilhar o episódio, passa lá no youtube.com/fmpfase. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre as novas dinâmicas familiares. O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Espaço Diogo Bittencourt, VIP Estúdio de Beleza. Em Questão. Oferecimento Espaço Diogo Bittencourt, VIP Estúdio de Beleza. O Em Questão está de volta falando sobre as novas dinâmicas familiares. Nossa convidada é a psicóloga e terapeuta de família Glória Mosquera. Ela que é mediadora de conflitos familiares do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Mas antes de continuar nossa conversa, um recadinho para você que está aí do outro lado da tela. Tem algum assunto que você gostaria que fosse debatido aqui no nosso programa? Manda para a gente nos comentários do YouTube ou na nossa página no Facebook. Tá tudo aí no vídeo para você. Glória, a gente começou a falar um pouquinho no outro bloco dessa questão dos comportamentos que minam uma família, né? Uhum. O que mina o nosso comportamento no mundo é o olhar que nós recebemos, qualificador ou não, né? Então, numa família, quando existe essa chance, essa possibilidade de relações saudáveis e comunicação saudável, muito provavelmente vai estar embutido aí um olhar que qualifica. E o olhar que qualifica é aquele que olha para aquele ser, que seja um filho, uma filha, um marido, avó, enfim, e percebe aquela pessoa quem é e passa a agir e a interagir com esse ser, desde bebê, com esse ser que é, e não com aquilo que eu projeto, que eu desejo que ele seja, né? Aquela história eterna, eu queria um filho, veio uma filha, eu queria uma filha, veio um filho, ou eu queria um filho que tivesse determinado tipo de comportamento que fosse mais parecido com o da minha família, por exemplo, e quando eu olho para ele eu percebo claramente que ele é todo o pai. E aí como é que eu lido com isso que eu não desejo? Então a gente sempre tem um desejo quando está na relação com o outro. E quando a gente constitui uma família, os filhos, eles ficam muito à mercê desses nossos desejos que são inconscientes. Ah, não. Você pergunta assim, o que você quer, homem, menino ou menina? As mulheres normalmente vão responder, tanto faz. E, sob o ponto de vista essencial, tanto faz mesmo. Mas tem as minhas histórias familiares. Eventualmente, até que eu não aceito. Eu gostaria muito que os meus filhos fossem parecidos com o pai, que seria muito mais adequado, na minha opinião. Mas eu olho para ele e falo, caramba, é igualzinho ao meu irmão, é igualzinho a minha mãe, é igualzinho a mim. Então, essa qualidade da relação e da comunicação e desse olhar que qualifica ou desqualifica é que vai trazer todas as informações úteis que essa relação precisaria para poder estabelecer realmente seres humanos saudáveis e que estivessem na vida
de uma maneira confortável. E de forma contrária, o olhar desqualificador, né? Ele traz essa possibilidade. Então, qual é o comportamento que ativa ou desativa? Dá para um bom comportamento nos filhos, por exemplo. Isso daria para a gente ficar aqui trazendo uma lista deles, mas o que importa é, vamos tomar consciência de como é que eu olho cada filho. A ideia, por exemplo, de filhos que são diferentes, né? Então, quando a gente escuta assim, no processo terapêutico, ele sempre me deu trabalho e ela sempre foi uma menina muito bem comportada. Isso já traz arrepio para o próprio terapeuta, porque por que ele sempre me deu trabalho? Quando a gente vai pesquisar por que ele sempre me deu trabalho, desde a maternidade eu já percebia, porque ele tinha uma determinada característica que essa mãe olhou e percebeu e que não reconheceu como sua, ou reconheceu como sua e não aceita em si. Então, o inconsciente, ele está presente o tempo todo nessas relações e determinando o tempo todo essas relações. Então, o que é necessário fazer? Por que essas famílias vão para o processo terapêutico quando elas estão muito disfuncionais? Para poderem compreender o que é que está inconsciente, o que precisa ser trazido para a consciência, o que pode ajudar, então, a repensar como eu penso e que programação é essa que eu tenho, que eu penso dessa forma esse filho, ou essa família, ou esse marido, ou essa esposa, e de que forma que eu posso pensar de uma nova maneira. Porque não adianta trocar de marido. E filho não dá para trocar. Então, ou eu perpetuo esse olhar que desqualifica ou que qualifica, e quando qualifica é bom, mas eventualmente qualifica demais também. E isso pode também ser perturbador para o desenvolvimento. E como é que eu posso trazer a construção, a internalização de um olhar que seja um olhar verdadeiro, ali, na hora, acontecendo o tempo todo, e que efetivamente me possibilite essa relação de afeto, mesmo dizendo tem coisas que eu não aguento, tem coisas que eu não gosto, é preciso a gente rever a qualidade dessa relação, mas que possibilite ser verdadeiro e ali, a tempo, ao vivo e a cores. E não a partir de uma projeção que eu trago como ideal e que esse filho não vai cumprir, porque nunca cumpre. A gente não cumpre o que o outro quer, a gente cumpre o que a gente é. Ou então fica fazendo 1000 esforços para ser o que o outro quer, e olhar de mãe poderosa com relação a isso, e fica eternamente devendo para a vida, não é? Um sofrimento infeliz, né? É essa questão da pessoa se conhecer mais um pouquinho também e entender que o outro, seja companheiro, seja filho, é um outro. É isso aí. E não aquele ideal, né? O autoconhecimento ele é sempre um bem extraordinário, né, para o ser humano, assim, eu acho. E quando tem pessoas que dependem de mim, por exemplo, esse autoconhecimento é essencial, porque desse lugar eu posso ajudar mais e fazer menos interferências que não sejam produtivas. Né? E esse outro com desejos próprios, sonhos próprios, né? Sim, com características próprias e que precisa ser respeitado, e um filho não é igual ao outro. E a gente sempre... A minha geração, então, tratou filho em bloco. Né? Eu costumo brincar, os meus filhos diziam assim, que tinha uma época que eles eram 2 filhos e 2 sobrinhos, né? Filhos do irmão do meu companheiro. E a gente saía para comprar roupa para eles depois de velhos, vieram... Mas como você comprava um moletom para todo mundo? E, na verdade, só mudava as cores. Então, dos primos era verde e azul, e o nosso era vermelho e branco, enfim. Então, era uma formação em bloco mesmo. O olhar era em bloco. Bota na mesma escola, no mesmo horário. A gente já sabe hoje em dia que as pessoas têm ciclos circadianos, por exemplo. Tem crianças que acordam muito bem de manhã, tem crianças que não acordam de manhã bem. Então, isso precisa ser olhado e respeitado, enfim. Independente das habilidades e das vontades, né? As individualidades, na verdade, nas famílias modernas, elas têm mais chance de serem olhadas e brindadas e aceitas e realmente cuidadas do que nas famílias tradicionais. Então, nós, hoje, com todas essas mudanças que gera tanta insegurança, porque a gente já não tem padrões definidos, como tínhamos na família tradicional, apesar disso é muito melhor hoje, porque as individualidades ficam mais preservadas, as pessoas podem ser olhadas mais nas suas características pessoais, e especialmente quando tem essa consciência de si, né, das suas questões, enfim, das suas limitações e das suas potencialidades, e aceita e promove essa individualização e essas potencialidades também nos filhos e na própria relação de casamento, que a gente não casa à toa, a gente casa para crescer, né? O casamento é uma instituição que o poder dele é porque eu me caso para me desenvolver como ser humano.
Não é por outro motivo que eu me caso. Então tem tantas demandas disso, não é? Você sabe que o Jung ele traz uma informação muito interessante que é assim, ele diz assim, olha, o casal, nós meninas, nós mulheres, a gente só vai se realizar no casamento no segundo casamento. Olha a informação que ele traz. Porque quando nós somos tão pressionadas na sociedade para nos casarmos e termos filhos, que quando a gente casa a primeira vez, o primeiro casamento é para cumprir com essas exigências sociais. E aí eu cumpro. Eu me caso, já cumpri a primeira. Tenho filhos, já cumpri a segunda. Aí eu preciso partir para um segundo casamento para poder viver o verdadeiro amor. Ele fala isso. Mas óbvio que isso é simbólico, porque esse segundo casamento pode estar contido no primeiro casamento, claro, né? Mas para estar contido no primeiro casamento é preciso que haja uma comunicação e essa respeito pelas individualidades, uma relação respeitosa com os filhos, com esse casal o tempo todo, para que aquele procedimento primeiro, que foi num estado meio que automático, ele agora se realiza efetivamente através do amor, da relação amorosa e afetiva de escolha, né? Então, eu acho muito interessante essa fala do Jung, porque ela traz muito essa possibilidade de percepção que a gente tem do que é o casamento hoje na sociedade ocidental. A gente está falando muito aqui de pai, mãe, homem e mulher, né? Só que essas relações, elas englobam todas as formas, né? Na verdade, quando são dois homens e duas mulheres, na verdade, esses papéis também estão aí, né? Eu acho que sim, e talvez uma coisa que os relacionamentos homoafetivos precisassem encontrar e buscar uma forma de ser família, e uma forma de ser casal, e uma forma de ser pais, diferente dessa que já está estabelecida. Né? Está todo mundo tendo um desafio muito grande, não só os casais homoafetivos, que é realmente uma coisa muito nova enquanto aceitação social, porque isso é desde sempre, né? Mas os casais modernos precisam encontrar uma nova forma de se constituir como casal que não seja aquele antigo, né? Naquele papel tradicional Naquele de papel pai tradicional. que um acaba assumindo e o outro de mãe. Sim, e que estejam à vontade, né, nas suas relações. A gente tem, é muito comum acontecer, casais, por exemplo, em que os homens são os cuidadores, hoje, isso está rolando já. E as mulheres são as provedoras, porque elas têm um espírito empreendedor e eles são pessoas que estão mais ali, cuidadores mesmo. Leva de manhã o Nescau na cama do filho já adulto, porque essa é uma função para ele primordial. O respeito a essas qualidades individuais, ela está mais presente no casamento moderno. Então, não, esse formato de ser casal moderno, pós-moderno, ele está em construção tanto quanto o formato de ser casal homoafetivo, o formato de ser casal poliafetivo, um homem com duas famílias, uma mulher com 2, 3 maridos, está aí o Eu, Tu e Eles, né? Aquele filme com a Regina Casé, que ela tinha três companheiros, né? E uma história verdadeira, acontecida no Nordeste brasileiro, uma coisa assim fantástica isso, né? Então, essa maneira de ser família é uma maneira que está sendo construída em todos os níveis, não só com relação aos casais homoafetivos, né, às famílias homoafetivas. Porque o que a gente vê, o que importa é a qualidade das relações e não como essa família está constituída. Né? Uhum. Essas novas dinâmicas familiares são o tema de um curso de extensão aqui da faculdade que você ministra, né? Chama-se Compreendendo as Dinâmicas da Família, porque a ideia é trazer para qualquer profissional, não necessariamente o psicólogo, ou quem lide com família somente, mas a compreensão, porque às vezes mesmo um advogado, por exemplo, o advogado de família, quando ele compreende a dinâmica, quando ele compreende a forma como essa família se estrutura, de que maneira que ele pode interferir nisso que seja produtivo, quando ele próprio se percebe como alguém que tem eventualmente algum preconceito com determinado tipo de formação familiar, tudo isso ajuda muito no seu trabalho. Então é para advogados, médicos, ou quem simplesmente tem interesse em conhecer melhor esse universo tão rico, né, que é o universo familiar. E entender mais dessa dinâmica, né? E eu acho que poder contribuir de uma maneira com interferências menos inibidoras e mais estimuladoras de que o que siga acontecendo e qual é o melhor formato de interações possíveis para que essa família siga produzindo o que é necessário, porque a família precisa produzir membros saudáveis para a vida, né? E é essa a função dela. Então,
quando eu entendo a dinâmica, muito provavelmente eu ajudo nessa compreensão e nessa formação também. O que você espera para essas novas famílias aí no futuro próximo? Eu sou muito otimista com relação às famílias, apesar de eu estar um pouco preocupada com o rumo que as coisas eventualmente estão tomando na sociedade, com relação ao que seja uma família saudável, uma família ideal, né? Mas eu tenho expectativa de que a compreensão do olhar, que quando eu olho e vejo pessoas saudáveis, e olho para aquelas pessoas saudáveis e falo, caramba, elas vêm de famílias que são constituídas de uma maneira completamente distinta daquelas que eu preconizava como ideal e que eu tenho internalizado como ideal. Que isso cause um impacto que permita que realmente se respeite as configurações familiares novas, que elas sejam acolhidas, aceitas e estimuladas a seguirem nesse bom trabalho que é olhar os seus membros de uma maneira respeitosa, permitindo que o seu crescimento se dê nas suas individualidades e não a partir daquilo que eu desejo, que eu aspiro como sendo o ideal. Então, eu acho que é dentro desse contexto aí que o ciclo de vida, essa compreensão da família como um organismo vivo traz, assim, bem útil para que os casais modernos pensem e repensem, né, a sua prática como pais e como casal. Okay. Infelizmente, nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a sua participação, Obrigada, Glória. Muito obrigada. E a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Espero você. Até lá.